TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Deixa eu convocar o Bruno Mazzoni, tá na ponta da conexão, para calibrar do fute in de fute. O coleta mais cedo, agora ele condiciona muito ao Powell, com mais força e mais fôlego, Brunão. A maneira como a dinâmica do mercado à vista vai se dar quando ele já estiver de pé. Powell deve falar ao meio-dia. Mais cedo, o coleta falou que não seria uma grande surpresa se ele visse 11ª pegada de alta da Bolsa em 12 pregões. Vamos ver para onde a coisa vai. Já o Gui tem uma tese mais convicta, independente da variável, de que hoje tem correção. Curva de juros, Bolsa e dólar para baixo. Bruno Mazzoni, o que é que os gráficos da vida podem dizer? Você não está nos estúdios de Jundiaí, você está hoje nos estúdios de Hollywood. Olha aí, ó. Os loucos do mercado, só os loucos sabem, já cantou o Charlie Brown Jr. Pois não, Brunão? Eu tô me olhando na câmera aqui, de branco já basta eu, né? Parece o Gasparzinho falando, mas eu vou colocar um papel de parede, até falei com o Gui, ele me ajeitou um rapaz aí que instala papel de parede super rápido, então prometo, aqui de Tupéva hoje, não de Jundiaí, então tá próximo de Jundiaí. Vamos lá, sobre a sua pergunta, primeiro, bom dia para todos vocês aí no estúdio, ótima sexta-feira, bom dia para quem nos acompanha no YouTube e também na TC Station. Eu acho que hoje, por esse gráfico que eu tô compartilhando com vocês aqui, o dólar ganha um pouquinho de mais força, a não ser que o Powell realmente seja muito dove nos seus comentários, nas suas falas. Então, acredito que essa simetria que vocês estão vendo no gráfico aí de um DXY subindo a partir do dia 10 e o nosso dólar aqui caindo e se mantendo ainda mais com viés negativo, ela pode ser hoje, na sexta-feira da maldade, e vamos assim, conquistada essa simetria, o nosso dólar pode andar um pouquinho mais. Então, vou começar com o dólar e mostrando para vocês essa simetria entre DXY, principal correlação, e o nosso dólar aqui, e essa grande barra vermelha, que é a diferença de direção entre ambos, colocando para o dólar que hoje, ele amanhece aqui, colocando zoom para vocês, ontem foi até os nossos pontos, então 4.992, 4.995 ali, eram os nossos pontinhos de resistência, bacana, chegou lá e abriu em gap hoje, mas ele abriu em gap, pessoal, muito próximo aqui, ou praticamente no VWAP, 4.956,5, tá? E nós temos um suporte aqui em 4.948. Depois, e o mais forte para esse momento ainda de DXY forte, o nosso dólar aqui fraco por causa de política monetária principalmente, 4.927,5, 4.926,5. Então, esses caras aqui eu acho que vão proteger, talvez, esse contrato. Me parece que a gente não vai perder esse pessoal aqui em maio. Talvez no próximo contrato, com novos dados, mais narrativas, a gente consiga perder. E para cima, 50,24 acaba sendo aqui o próximo chapeuzinho vermelho, aqui a próxima resistência. Olhando para o índice futuro, a mesma coisa, também com um viés mais de alta, e eu só quero destacar esse gráfico para vocês, pessoal, que desde agosto, setembro de 2020, o índice futuro formou o ponto que eu tenho nos relatórios que eu passo para o Gui, que é o 102.915, e sempre que o índice futuro bateu desde então, de 2020 para frente, nessa faixa amarela, que é o 102.915, 101, 180, uma região ali tênue, pessoal, sempre que chegamos lá, o índice reportou compras, e não foi diferente agora. Então o mercado ainda consolidado. A única pulga que eu deixo é que os topos não estão ascendentes. Apesar do fundo ser praticamente horizontal, os topos estão, de certa maneira, na descendência. Então tomem cuidado com a euforia, o índice não está em um momento de desconto. Esse momento de desconto foi ali entre março e abril. E eu vou com o Gui na fala dele. Brunão aqui só tem o 111.280, 111.250 de ponto forte, realmente, tá? Vocês vão ver os pedágios aqui no relatório e nos pontos da semana 111.540, 111.815, mas são fracos, tá? O forte vai ficar lá para casa do 112, o 115 e até o 118. Então eu acho bem difícil aqui dos compradores terem vida fácil, tá? Por isso que eu não vou pôr nenhum suporte próximo do preço atual. Léo, só no 110.400, que era resistência, agora ele vira suporte, é o grande coringa, então deixo esse como principal suporte, 111.280, 111.250 nossos alvos, rompeu 111.540, 111.815, Léo. 9h17, Bruno Mazzoni ao vivo conosco, grande garoto, valeu, já devolvo a bola e aí a gente vai para os Estados Unidos e vamos para as commodities. Por falar em Estados Unidos, por falar em commodities, o Diego fotografa o pré-mercado americano e ele já me trouxe a informação em paralelo. O petróleo está chamando a atenção e pelo sinal, se eu estou lendo bem o Diego,
Tá subindo, pois não, Diego? Exatamente, Léo. O Brent e o WTI estão subindo com mais força agora. O petróleo Brent está em alta de 1,82%, $77,24, enquanto o WTI está avançando quase 2%, 1,92% para ser mais exato, já está acima dos $73, aos $73,32 o barril. A gente vê também uma movimentação no Nasdaq, virou, agora está caindo 0,07% o Nasdaq futuro aos 13.884 pontos. O S&P futuro, por sua vez, está avançando 0,20% aos 4.220 pontos, enquanto o Dow Jones futuro está avançando 0,23% agora aos 33.693 pontos. Falando rapidamente dos títulos da dívida americana, os yields de 10 anos estão pedindo 2 pontos base a mais de prêmio para 3,66% de rendimento anualizado, enquanto os yields de 2 anos estão subindo 1 ponto base para 4,26% de rendimento ao ano. Léo. 9,19. Atenção, hein? Virou! Tá quase chegando lá o quadro do Guilherme Cunha, porque a curva de juros está começando a avermelhar e, nesse sentido, significa enxugamento no pedido de prêmio, curva para baixo, como o Gui estava sugerindo, e o Brunão dobrou a aposta. Ela tá estável agora, mas com mais contratos enxugando o pedido de prêmio do que com contratos pedindo mais prêmio. O dólar está para baixo, 0,30% de recuo, voltou a encorpar o viés de baixa, R$ 4,963, e o Indifut, mas assim, quase no 0 a 0, está avançando 0,01%, a exatos 111.130 pontos. Atenção, Bruno Mazzoni, já vamos dispensar você aqui para a tua volta no mercado à vista. Afinal de contas, com esse gancho do Diego, ficou melhor ainda no timing para você falar sobre o mercado americano, pré-mercado ainda por lá, e sobre as commodities, com o peso do petróleo. Tá subindo, pois não, Brunão? Vamos lá, Léo. Vou começar aqui com o DXY, comentando com vocês, pessoal. Importante essa correlação entre o nosso dólar e o DXY. Então, o DXY está andando enquanto o nosso dólar consolida e com o viés para baixo. Então, há essa simetria. Você tem que apostar em um e em outro. Ou que o dólar vem para baixo, ou que o dólar DXY, dólar mundo, vem para baixo, ou que o nosso dólar, de repente, sobe, tá? Porque essa simetria, eu trouxe para vocês um histórico aqui recente, de não muito tempo, mas ela tende, né, a correlação, perdão, ela tende a ser bem juntinha ali, para onde um vai, o outro vai atrás, tá? Então, o dólar, olhando para os pontos, pessoal, onde que eu teria ali um gatilho vendedor para o nosso mini dólar acompanhando o DXY, 103.948, tá quase lá, tá? Falta muito pouquinho. Então, talvez durante as falas do Powell aí, esse dólar deu uma animada, ele só não pode passar do 104. Passou do 104, pessoal, não importa o CDI, até porque o CDI dos Estados Unidos tende a subir com falas mais duras do Powell, e aí não importa a política monetária, o nosso dólar vai subir. Dificilmente vai se segurar aqui o mini dólar. Então, muito importante olhar, tecnicamente, o DXY no 103.948 é o pontinho que eu tenho. Curva de juros americana abrindo, tá? Então, o yield abrindo, CDI deles lá, vamos dizer assim, ganhando mais força, resiliência econômica ganhando mais força, o que ajudou, tá? O S&P. O S&P hoje bateu, né, na madrugada, bateu nos pontos. Então, finalmente, chegamos ao ponto dos 4.200 e pouquinho, tá faltando aqui o 4.245, ponto que para mim é de rompimento falso, tá? Então, não vejo ali uma intensidade muito forte, principalmente para o curtíssimo prazo, para esse S&P subir. Tá? Porque se Fed for dove, é porque o problema com os bancos, por exemplo, a narrativa pode ser que o problema é mais sério do que parece. E se o Fed for duro, né? se o Powell for duro, poxa, é mais juros, deprecia ainda mais alguns ativos do S&P. Então, nenhuma das avenidas me parecem ser assimetria compradora. Por isso que esse rompimento, eu seria um pouco cético em relação a ele no S&P, mas está nas nossas resistências, um pouquinho acima só, o 4.245 seria a próxima. Então, muito cuidado aqui com o S&P, na minha opinião, para os comprados. Tá? O minério de ferro, olhando para ele comportado, então, nesse momento aqui, durante toda a semana, com um viés mais altista, e estacionou. Então, o viés que eu tenho para o minério de ferro é que ele estaciona a queda, não reverte. Tá? Então, até os 113,40 é dia ali para os comprados, e durante toda essa região aqui dos 97 até os 88,15 é dos comprados, dos 113,40, dos vendidos no caso. Vai ficar lateralizando, é isso que eu imagino, para o minério de ferro, então sem um grande viés para Vale, por exemplo, no pregão de hoje. Já o petróleo, eu estou assoprando o petróleo, né? Torcendo para ele aqui ganhar força, é a minha tese, sazonalmente, já falei isso várias vezes para vocês. Então o petróleo para mim é 79. Então aqui está a simetria e aqui está o Ibovespa não caindo.
tá? Porque petróleo para cima vai pressionar a Petrobras, pelo menos a se manter nos patamares atuais e não ceder. Então, bancos e Petrobras sendo o grande coringa aí, vamos depender dela para ver se esse índice segura ou não nesse 111,250, Léo. 9h23, Bruno Mazzoni, volta conosco no Mercado à Vista. Um abraço, meu parceiro, até lá. Valeu, Léo, até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.